As fundadoras da nossa oásis, 95 anos atrás, eram mulheres de origem alemã. E usavam essa língua para se comunicar, e assim por muitos anos tínhamos oásis, culto, tudo na língua alemã, inclusive o louvor. O tempo foi passando, muitas coisas mudaram. E hoje queremos homenagear essas valorosas mulheres que trouxeram tudo isso até nós. Vamos cantar um hino em alemão, para que esse passado, se faça nesse momento presente, para fazer parte da nossa linda história. Gott ist die Liebe. Também pelos 95 anos de fundação da nossa oásis de Bela Luz. Obrigado pela história que o Senhor escreveu na vida dessas mulheres que se dispuseram a te servir do seu jeito, da sua forma, e que têm os seus frutos ainda hoje. Nós somos gratos por essas mulheres e também somos
Pedimos também, nesse momento, tu possas falar conosco, Deus, nos nossos corações nessa manhã. Nós queremos também confessar nossa culpa, Senhor, dos nossos pecados. Tudo aquilo que nos pesa no coração, tudo aquilo que vai contra a tua palavra, vai contra o teu ensino, Deus, vai contra a tua vontade. Por vezes nos deixamos levar pela nossa carnalidade. Por isso pedimos perdão, Senhor, pedimos tua misericórdia e especialmente pedimos transforma o nosso coração, transforma a nossa vida. Assim nós queremos consagrar esse culto a Ti. Queremos pedir que nada impeça de ouvirmos a Tua voz, a Tua palavra, que Teu Espírito Santo tenha a liberdade de agir e trabalhar nos nossos corações e abrir as vendas, né? Tirar as vendas dos nossos olhos, as vendas espirituais que nos impedem às vezes de enxergar a Tua palavra com profundidade. Assim, oramos e agradecemos no nome de Jesus, que morreu por nós na cruz para nos dar salvação e vida eterna. Amém. Amém. Palavra do anúncio da graça vem de Isaías, capítulo 55, versículos 6 e 7. Lá o profeta escreve o seguinte: busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto Ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque a palavra diz que nós devemos buscar a Deus enquanto se pode achá-lo. Nós vivemos o período da graça, mas esse período ele vai acabar um dia. Então Deus não vai mais se deixar encontrar. Então a gente busca Ele enquanto Ele pode ser encontrado, enquanto Ele se deixa achar. E aqui diz que nós devemos abandonar os nossos caminhos. E fala em conversão, né? Converter-se ao Senhor. Devemos nos converter. E aí sim, né? Com arrependimento, com fé, com conversão, Deus se compadece de nós. E aí a gente fica sabendo e reconhecendo que Deus é amoroso, porque Ele é rico em perdoar. Ele deseja nos perdoar, se nós queremos ser perdoados, se nós queremos nos arrepender de fato. Então Ele perdoa. Essa palavra é para todo aquele que crê de todo o coração. Essa palavra é para aquele que sim se arrepende e quer viver uma vida nova em Jesus Cristo. Então essa palavra é para ti, que crê de todo o coração. Eu quero declarar que, em nome de Jesus, seus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor,
dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Quem é o Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam endurecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe aparecera numa visão e disse: Ananias, ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: Levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando, e numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, porque este homem é para mim um instrumento escolhido para levar meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver, fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram nos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado, e depois de morrer sentiu-se fortalecido. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco. E logo nas sinagogas proclamavam Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. É a palavra. O título dessa mensagem é A Verdadeira Conversão. O que seria a verdadeira conversão? A gente tem no trânsito sinais, né? E fala lá, conversão à direita, conversão à esquerda, né? Não é esse tipo de conversão que eu quero falar. Mas é uma mudança e uma transformação de vida. Saulo, né? Depois, no Novo Testamento, troca o nome dele para Paulo, certo? Então, Saulo vem do hebraico, né, que significa pedido ou desejado. É a mesma raiz do nome do rei Saul, daí vem Saulo, certo? Então, Saulo era um homem orgulhoso, um homem, vamos dizer assim, religioso, não no bom sentido, mas no mau sentido. Ele se apegava muito às práticas, às leis, às coisas exteriores, mas não tinha um coração transformado, não tinha uma vida transformada por Jesus. Aliás, ele nem conhecia Jesus, ou melhor, ele achava que Jesus era um enganador, um charlatão, tanto que Saulo está aqui mandando prender e matar os cristãos. Ele era alguém que perseguia os cristãos, ele estava cego pela religiosidade. Ele acreditava que ele era salvo pela sua boa conduta, pela sua moral. Ele achava que era salvo por aquilo que ele poderia fazer. Então, ele não via necessidade nem de arrependimento, nem de conversão, nem de coisa alguma. Até
Deus para ele, até Deus, se encontrar com ele, até Jesus falar com ele pessoalmente. Então aí todas as coisas mudam, viram do avesso. E aquele que se chamava Saulo, que carregava o nome de rei, Saul, agora passa a se chamar Paulo. Então no Império Greco-Romano, Saulo usa o seu nome romano, que é Paulo. E Paulo significa o quê? Pequeno. De rei, agora a pequeno. Isso tem um significado, queridos. Quando ele encontra Jesus, depois de encontrar Jesus, ele diz: eu sou o menor de todos os apóstolos. Pequeno, eu sou o menor. Nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Olha só que reconhecimento e dependência de Deus. E esse homem que devastava a igreja, agora passa a ser o maior defensor daquilo que ele perseguia. Ele tem os olhos abertos, tanto físicos quanto espirituais. Ele começa a enxergar a realidade de Jesus. E assim como o versículo da saudação diz, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Saulo descobriu isso. Ele descobriu isso quando Jesus o encontrou no caminho para Damasco. Saulo, Paulo, vamos usar o nome Paulo agora, Paulo foi famoso por perseguir os cristãos e experimentar uma conversão notável. Ter escrito cartas de instrução e de incentivo à igreja primitiva. A maioria dos escritos do Novo Testamento são do apóstolo Paulo. 13 cartas ele escreveu, são 27 livros do Novo Testamento, dentre as quais Paulo escreveu 13, como orientação para a igreja, como cartas pastorais. Como eu devo viver a vida cristã a partir da minha conversão, Seu desejo ardente de que o Evangelho fosse apresentado às nações, e ele representou a Cristo diante das potências mundiais dos seus dias. Deus usou a sabedoria que ele tinha antes, Deus não desprezou tudo aquilo que ele tinha como conhecimento. Ele usou isso para potencializar e para levar esse homem a lugares onde ele nunca imaginaria estar, levando o Evangelho de Jesus diante dos reis e dos poderosos da sua época. Deus usou a vida desse homem. Mas tem um detalhe: lembra que ele fez muita gente sofrer? Você lembra? Ele fez muita gente sofrer. Ele prendia os cristãos, mandava matar os cristãos. Ele estava junto quando o primeiro mártir da igreja morre, que é Estevão. Estevão morre apedrejado. Saulo está ali consentindo com a morte de Estevão. Está segurando as capas daqueles que estão apedrejando Estevão. E agora ele tem um privilégio, porque Jesus diz assim para ele, falando para Ananias, que é o que tem a visão. Ele diz assim: eu vou mostrar a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. E Paulo sofreu muito por ser um seguidor fiel de Jesus. Mas ele entendeu que o sentido da vida dele era Jesus. Estava em Cristo. Tudo mais era secundário. Tudo mais era, como ele diz, lixo. Eu considero como lixo para poder ganhar a Cristo. Esse homem entendeu de maneira extraordinária o que muitas pessoas, mesmo dentro da igreja, não conseguem entender. E a pergunta que não quer calar: então, o que é conversão, pastor? Eu fui perguntar no chat GPT, para a inteligência artificial, o que é conversão segundo a Bíblia, ou a partir da Bíblia? E ele respondeu o seguinte: na Bíblia, a conversão é o processo de mudança profunda na vida de uma pessoa, em que ela se volta para Deus, abandona o pecado e passa a viver segundo os ensinamentos de Jesus Cristo. Isso é conversão. Então, conversão que não tem mudança é uma falsa conversão. Porque se eu tenho um encontro real com Jesus, eu preciso que Ele me transforme. Eu preciso experimentar a transformação. Algo precisa mudar dentro de mim e de ti, de todos nós. Se eu tenho um encontro com Jesus e ficar indiferente a esse encontro, então eu
te ama e passa a mão na cabeça delas, mas Jesus ama muito mais elas, né, do que elas pensam. E Jesus nunca quer que elas fiquem naquele estado. A palavra de Deus diz, né, a gente deve vir como a gente está, mas a gente não permanece sempre daquela forma. Alguma coisa precisa mudar dentro de nós. Isso é conversão. Conversão geralmente envolve 3 elementos principais. São eles: arrependimento das obras mortas do nosso passado, reconhecimento do pecado. Então eu reconheço o pecado e eu desejo ser diferente. É isso. Isso é conversão. Atos capítulo 13, versículo 19 diz: arrependam-se e convertam-se para que os pecados de vocês sejam perdoados. Então, arrependimento e conversão para receber perdão. Por que Deus haveria de perdoar as pessoas que não querem se arrepender? Não faz sentido. Você pede perdão por algo que você não fez para alguém? Não faz sentido. Não faz, né? Para Deus, muito menos. O segundo passo: a fé em Jesus Cristo e nele somente. Crer que Ele é o Senhor e Salvador da tua vida e confiar nele, somente nele para a salvação. Romanos capítulo 10, versículo 9 diz: se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração, né, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você vai ser salvo. Então eu preciso crer com o coração e expressar isso com a boca. Eu creio que Jesus morreu pelo meu pecado. Eu creio que aquele lugar era meu, mas Ele me substituiu, morreu por mim, para me salvar, por amor à minha vida, para me levar para a vida eterna, para me levar para o seu reino eterno. Isso é reconhecimento. Isso é fé em Jesus Cristo. Eu não coloco a minha fé em nada no serviço. A gente canta isso muitas vezes, sem pensar. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. Você pensa no que canta? Eu não ponho a minha fé em nada, a não ser na graça de Jesus Cristo, que morreu por mim, pelos meus pecados, pelos teus pecados. E aí vem a questão da nova vida, que é um processo. Então, a gente nunca está pronto, mas a gente vai melhorando, ou melhor, o Espírito Santo vai melhorando a gente. A gente vai abrindo o coração, áreas da nossa vida, para Ele trabalhar. E Ele vai trabalhar. Ele só não vai roubar a porta. Uma vez uma amiga falando para nós que ela teve um sonho, né, que Jesus entrou na casa dela, como se fosse o coração dela, e aí tinha partes da casa que ela não queria que Jesus visse, só a parte limpa, bonita. E aí Jesus queria entrar nos quartos onde tinha entulho, sujeira, e ela não queria deixar. Daí ele disse: eu preciso entrar, porque eu preciso transformar esse lugar. Não pode ficar desse jeito. Então ela, envergonhada, deixou ele entrar. E ela viu que a música que estava, mas ele limpou. É ele que limpa, não somos nós. A gente só precisa abrir a porta, dizer: Senhor, transforma essa área da minha vida. Essa área da minha vida precisa transformar. Essa área eu não deixei o Senhor chegar ainda. Todos nós temos áreas que ainda estão com portas fechadas. Todos nós, eu também. Eu preciso abrir. Se eu não abrir, nada acontece. Nós precisamos abrir. Então a nova vida, né, é uma mudança de comportamento, valores e propósitos. Lá em 2 Coríntios está escrito: e assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, quando eu estou em Cristo, eu sou uma nova pessoa, eu sou uma nova criatura. E aí, ficou para trás. Quantos de nós ficamos trazendo coisa que já foi para a atualidade, né? Quanto lixo, quanta tralha, quanta coisa a gente carrega ainda que não precisava carregar, que já foi perdoado, inclusive, mas a gente insiste em trazer à tona. Nós somos novas criaturas quando cremos em Jesus. É claro que a gente precisa, né, de uma transformação constante, né, de contato com a palavra, com os irmãos, com a igreja, e oração pelos outros. Isso tudo fortalece a nossa fé, nos ajuda a evoluir. Então, quem era Saulo antes de Jesus se revelar a ele? Enquanto ele viajava para Damasco para prender os cristãos, né, que pudessem estar ali, Saulo encontrou o Cristo ressuscitado e foi cegado por uma ofuscante luz.
Aí ele foi levado à cidade e ali ele aguardou instruções daquilo que ele deveria fazer. Então, mesmo os piores pecadores podem ser transformados pela graça de Deus. Isso é uma coisa que a gente às vezes tem dificuldade de entender. Aquele homem que era terrível, blasfemo, ele disse: eu era blasfemo, eu era perseguidor da igreja, eu era insolente, eu tinha prazer naquilo que eu fazia, porque eu achava que eu estava certo, eu achava que eu estava fazendo um favor para Deus, perseguindo os cristãos. Então, mesmo essa pessoa, mesmo os piores pecadores podem ser transformados pela graça de Deus. Se você vê a transformação que o apóstolo Paulo teve, da água para o vinho, a gente pode dizer, é uma outra pessoa, a gente nunca ia imaginar que ele era esse homem terrível antes. Todo pecador tem um passado. E todo santo agora é a pessoa que crê em Jesus, que é santificada por Ele. Mas todo santo tem um futuro. Isso é bom, isso é maravilhoso, Quer dizer, a gente não precisa ficar na mesma, a gente tem um futuro, Deus tem um futuro para a gente. Ele tem uma nova versão, uma versão melhor que nós mesmos, que Ele idealizou. A gente deve perceber isso. Ele vai nos ajudar a chegar nesse lugar. Você já parou para pensar que às vezes nós nos encontramos lutando contra Deus? Saulo era um homem religioso, no mau sentido, certo? Porque ele estava cego, Ele achava que repetir determinadas fórmulas, determinadas ordens, ele estava tudo bem, com ele. Ele estava salvo. Então ele era um religioso, um fariseu, que acreditava na salvação por meio das obras da lei. E depois, mais tarde, depois de convertido, ele vai dizer que ninguém será salvo mediante a obediência à lei. Ninguém será salvo mediante a obediência à lei. Por quê? Porque a lei é que nos torna conscientes do pecado. A lei de Deus é como um espelho que revela quem nós somos. Então, quando você parar na frente do espelho, e se você se vê, você vê como você é. A palavra de Deus, a lei, vai revelar o pecado, mas ela não é capaz de curar o pecado. Ela só mostra e expõe a gente. A gente fala, muitas vezes, a gente lê a Bíblia, nós lemos a Bíblia, mas a Bíblia é o único livro que nos lê. Porque na palavra está revelado que Deus conhece os intentos do nosso coração. Não há nada que está oculto diante dele. Tudo está revelado. A gente escolhe nas pessoas, mas o Senhor a gente não consegue escolher. Então, a lei que leva para quem, como dizia Lutero, a lei me desespera, porque eu não consigo salvar a mim mesmo, eu preciso de um Salvador. Então a lei me leva a Jesus. A solução está aqui. A lei me condena. Eu não consigo viver ela plenamente. Então eu estou condenado e vou para o inferno. Mas não precisa ser assim. Se ela me condena e me manda para esse lugar, ela me mostra a solução. Só que eu preciso passar por cima do meu eu, do meu ego, do meu orgulho, e dizer: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso que você me salve. Eu sou pecador, Quantas vezes você mente? Quantas vezes você pensa coisas que não deveria pensar? Quantas vezes você fala mal dos outros? E eu vou botar aqui: quantas vezes você e eu mentimos? Quantas vezes você e eu falamos mal dos outros? Quantas vezes você e eu queríamos o mal do outro, ou temos um sentimento de ganância dentro de nós, ou algo assim? Isso está dentro de nós, gente. Está aqui, a gente pode disfarçar, mas está aqui. Então Jesus diz: eu vim para te salvar, porque você não é capaz. Então a gente começa a entender o amor de Deus quando a gente vê que a gente não é nada, que a gente está perdido e precisa de um Salvador. Foi o que Saulo experimentou na vida dele, Eu acho legal, porque ele parecia um touro furioso, Já conheceu alguém assim que obstinado, que está fazendo uma coisa, e faz aquilo, não para, de dia, de noite, ele é movido por aquilo, Eu penso que Saulo é uma Ferrari, descontrolada, a toda
está prestes a bater no paredão. Jesus é esse paredão. Né? E aí, quando ele bate, então, diz assim: ó, ou eu te paro, ou tu mesmo vai te destruir. Quando Saulo diz: olha, eu era tudo isso, mas eu encontrei misericórdia de Deus. Jesus me encontrou, ele me parou. O ato dele ter parado e ficado cego durante 3 dias foi um ato de amor de Jesus para com a vida dele, porque ele ia se destruir. E Deus não quer que a gente se destrua. Ele quer que a gente encontre Jesus, o Filho, que morreu por nós, para nos salvar e para nos transformar, para ser exemplo para nós, para que a gente possa imitar Ele, não com a nossa própria força, mas com a força do Espírito Santo vivendo em nós. Então, lutar contra Deus é perigoso. Por quê? Porque a gente sempre vai perder. Não dá para lutar contra Deus, ninguém existe contra Ele. A religiosidade nos cega e nos impede de termos um relacionamento com o Senhor. Estamos presos, às vezes, aos ritos, ao batismo, à ceia, à confirmação. Tudo isso é importantíssimo. Mas se eu batizo e sumo e depois só apareço quantos anos depois, é um problema com a minha fé. Eu só estou querendo o serviço religioso da igreja. Eu não quero me comprometer com Jesus, com a comunidade, com meus irmãos. Eu quero um serviço religioso. Né? Uns dizem: é para batizar, para confirmação, para casar, quando casa, e para sepultar. E o resto da vida. Por isso que a igreja é cara para muitas pessoas, porque elas usam pessoas do mundo, só quando precisa. Mas quando eu entendo o Evangelho, eu contribuo com gratidão, com generosidade, eu não fico olhando, está caro, não está caro. Isso é coisa que a gente nem cogita mais, porque a gente faz por aquilo que Jesus fez por nós. A gente faz por gratidão. A gente não faz por nenhuma outra razão, nem para ganhar de volta, né? Tem a teologia da prosperidade, que a gente chama, né? Algumas igrejas pregam esse evangelho que também é falso, que diz que você dá tanto, Deus vai te devolver, é um toma lá na casa. Não está na Bíblia isso, gente. Né? Ou eu dou para receber de volta. Você dá porque Deus te deu tudo, que Ele tinha de melhor, Ele te deu Jesus. Ele me deu Jesus. É por isso, só por isso. Só por isso. Então, as tradições humanas às vezes se sobrepõem à palavra, né? A palavra diz uma coisa, a tradição diz outra, e a gente. Mas a gente gosta de tal coisa. Daí a gente pega e sobrepõe a palavra pela tradição e suprime o Evangelho. Então, isso não está contra Deus. Isso pode dar certo? Não pode dar certo, no período de tempo, mas isso, né, vai ter o seu preço. Vai ter o seu preço. Então, em Atos, capítulo 5, versículo 29, está escrito assim: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Então, nós precisamos antes obedecer a Deus do que às pessoas. Se a lei, beleza, Paulo também disse que a gente deve respeitar as autoridades, né, as leis. Mas se a lei, né, se a vontade de Deus é contrária à lei, então eu infringo a lei em nome de Deus. O que eles estavam fazendo aqui, né? Pedro e os outros discípulos, eles estavam sendo perseguidos por pregar a palavra, pregar o Evangelho, e as autoridades certas. Vocês não falam mais no nome de Jesus. E aí os apóstolos dizem que nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Ou seja, tudo que eles viveram com Jesus não podia ficar dentro deles. E eles passaram pela das autoridades, né? Desculpa a redundância, mas eles obedeceram a Deus e
irmãos homens, e foram chicoteados por causa disso, né? Tomaram um laço lá, tomaram uma tunda de laço no meio da gaúcha, né? Apanharam, e aí se sentiam felizes por ter apanhado, por ter falado sobre Jesus, por não deixar de testemunhar. Então, queridos, é assim, a gente não pode lutar contra Deus, senão a gente vai perder. Saulo precisou, entre aspas, né, a gente diz entre aspas, cair do cavalo. Não tem cavalo no texto, não tem cavalo, sei lá que tinha cavalo, a gente imagina que ele estava sobre o cavalo, né? Mas ele caiu por terra, diz o texto, e reconhecer que ao perseguir a igreja, ele estava perseguindo o próprio Deus. Parece loucura, né? Mas é isso que estava acontecendo. Aquele homem cheio de orgulho agora estava humilhado com a cara no pó. Foi assim que ele encontrou a graça e a misericórdia de Jesus. Martim Lutero, né, tem uma frase atribuída a ele que diz assim: Deus cria a partir do nada. Portanto, enquanto o homem não se esvaziar e se reduzir a nada, Deus não poderá fazer nada com ele. Interessante, né? Enquanto eu não reconhecer que eu não sou nada, Deus não pode fazer nada comigo. Então, arrependimento, humilhar-se diante do Senhor, e aí a gente vai encontrar misericórdia. A misericórdia que esse homem encontrou, né? Saulo toma uma enquadrada de Jesus, né? O boi bravo está rendido, o animal selvagem caiu na armadilha. A pergunta de Jesus é: Saulo, Saulo, por que você me persegue? É o versículo 4. Repetindo o seu nome, chamou a sua atenção de forma profunda, assim como Jesus fez com Marta. Lembra? Marta, Marta, você anda agitado e preocupado com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. A irmã dela era Maria. Maria estava ali aos pés de Jesus, ouvindo a palavra, e a Marta estava agitada, querendo fazer as coisas, estava ali servindo as pessoas, estava servindo Jesus. E aí, quando ele diz Marta, Marta, ele está chamando a atenção dela, pedindo quase para ela: largue esse serviço e senta aqui para ouvir. O serviço termina depois. A Maria escolheu a boa parte. Não quer dizer que não vai mais trabalhar, né? Mas existe uma ordem para as coisas. Primeiro eu me alimento, primeiro eu ouço, depois eu faço. Como resultado do alimento espiritual que eu recebi. Eu lembro da minha mãe, que ela dizia Guilherme, né? Saulo, Saulo, Marta, Marta, né? Quando eu ouvi essa palavra, eu tinha que estar feliz, porque eu sei que a havaiana ou a havaiana ia pegar, né? Então, essa forma de chamar a atenção de Deus é no sentido de, né, fazer a gente cair em si. Cair em si. Se não acordamos por ponto, o Senhor faz com que a gente acorde, né? Ele faz questão de nos acordar. O impacto da visão que Saulo teve foi tão grandioso, né, que durante 3 dias não comeu nem bebeu. Aquela luz do encontro com Jesus era tão forte que ele não podia mais ver nada. Também, momentos de crise, momentos difíceis, Deus pode usar esses momentos difíceis para a gente refletir, para a gente pensar, certo? Aqui ele ficou 3 dias sem comer, sem beber, e no mínimo ele estava pensando em tudo aquilo que tinha acontecido. Daí, as crises, né, podem ser uma oportunidade para a gente pensar e repensar como a gente tem vivido. Como a gente tem vivido ou não a nossa fé em Jesus. Era necessário um tempo de reflexão. Todos nós precisamos de tempo para pensar, para absorver. E Deus nos dá esse tempo. Ele nos respeita nesse tempo. E o engraçado é que Saulo pergunta para Jesus: quem é você, Senhor? Né? Quantas pessoas estão dentro da igreja desde sempre, mas ainda não conhecem Jesus, ou não têm um relacionamento com Jesus. Conhecer Jesus conhece, está ali, né? Na Páscoa e no Natal, né? Mas não só o Jesus da Páscoa e do Natal, o Jesus que é o meu Senhor e que eu obedeço.
todos os dias da minha vida, que eu me submeto à vontade dele. Isso é ter um relacionamento com o Senhor. Ele quer que você e eu, o conheçamos verdadeiramente. Aqui no caso de Saulo, ele queria que ele deixasse de perseguir. Então a gente pode ser transformado. Ao contrário, alice a ele no testemunho da transformação por meio da mensagem do Evangelho. Ele quer que você o conheça verdadeiramente e pare de persegui-lo. Mas faça como Saulo, alice a ele na proclamação da mensagem de salvação. John Allen, pastor norte-americano, falecido dias atrás, conhecido como o pai do movimento encontrão, chegou aos 92 anos de idade. Recentemente ele tinha, ou há alguns anos atrás, ele tinha ouvido falar de uma palavra no grego. A palavra é S-O-Z-O, sozo. Ela significa salvação, cura e também libertação. Essa mesma palavra no grego que está nos evangelhos, a tua fé te curou, outros traduzem por salvou, ainda existe a parte da libertação. Certo? Então essa palavra significa muitas coisas. O Evangelho faz isso com a gente. Você crê em Jesus, você passa da morte para a vida. Você é herdeiro da vida eterna. Você é salvo, resgatado do seu pecado e trazido do reino de Deus, do reino da luz. A cura, a mesma palavra significa cura. Deus pode curar teu corpo físico, pode, mas Deus quer curar nossa alma, nosso espírito, que é doente e precisa dessa cura. Não adianta a cura física se o meu coração e minha alma não estão curados, se eu não reconheci Ele como meu Senhor e meu Salvador. E por último, libertação, que Jesus nos liberta dos vícios, das coisas que nos prendem, das coisas que nos impedem de conhecer mais a Deus, que Ele nos liberta. Todas essas coisas cabem dentro dessa palavrinha, do sozo: salvação, cura, libertação. Que Deus nos converta sempre de novo, por meio do seu Espírito Santo. A gente não tem uma conversão só, a gente tem várias conversões durante a vida. Tem uma daquela que Jesus nos encontra e a gente se rende ao amor dele e não quer nos seguir. Mas tem as outras conversões das áreas que ainda precisam ser mudadas e transformadas. Então é um processo. O processo leva tempo, o processo é doloroso, o processo às vezes desanima, porque a gente queria estar lá, mas ainda não chegou nesse lugar. Não desista. E outra coisa, nunca caminhe sozinho. Caminhe com os irmãos, caminhe com as pessoas que têm essa mesma fé e vão te fortalecer. Amém? Eu quero orar com vocês ainda. Baixe a cabeça, feche os olhos. Senhor, nós estamos diante de Ti, diante da Tua palavra, diante do testemunho maravilhoso, Senhor, de Saulo, que foi transformado por Ti, teve um encontro real contigo, teve que reconhecer que estava lutando contra Ti e iria ser destruído, mas como Ele mesmo disse, eu encontrei misericórdia. E assim todos nós, Senhor, não precisamos chegar no nível de Saulo, mas todos nós temos coisas dentro da gente que nos atrapalham, algumas tradições, algumas formas, alguns jeitos que nos atrapalham de experimentar mais de Ti. Que a nossa conversão continue acontecendo todos os dias. Muda-nos, transforma-nos, Senhor. Nós queremos Te conhecer de verdade. É triste quando Saulo teve que dizer: Senhor, quem é você? E Jesus teve que dizer para ele: eu sou Jesus a quem você persegue. Mas ao mesmo tempo, ter a consciência disso nos faz nos arrependermos e nos faz reconhecermos que precisamos de Ti. Por isso nos ajuda, Senhor, nessa nossa incapacidade de crer. Nos ajuda, Senhor, quando o nosso orgulho é maior do que a nossa fé.
Queridas mães, eu como presidente dessa comunidade e em nome do presbitério, a gente optou em fazer uma homenagem para vocês, como sempre. E eu queria fazer uma coisa diferente dessa vez, eu queria achar palavras, eu queria achar frases que realmente definissem o que é ser mãe. Eu conheço quase todas vocês e conheço o carinho e o amor que vocês destinam aos filhos de vocês, o cuidado que têm com eles, o valor que dão às famílias. E eu procurei palavras que realmente definissem o que é ser mãe, o papel delas na família. Eu não consegui. Eu não sou mãe, mas eu tive mãe. E ela sempre me dizia que quando a gente não dá conta da obra, a gente procura auxílio. E eu então pensei, vou procurar auxílio com quem? Com Deus, mas Ele não vai dizer as palavras para mim. Então eu pensei em poetas, porque os poetas sabem melhor lidar com os substantivos, adjetivos e frases. De repente ele consiga definir para mim o que eu queria dizer para essas mães em nome do presbitério e em meu nome também. Eu fui então no caminho da busca, eu encontrei Mário Quintana e numa poesia bem singela eu encontrei nas palavras deles as palavras que eu gostaria de dizer para vocês hoje. Diz assim: mãe, palavra com 3 letras apenas, destas que tem o nome bendito. O céu também tem 3 letras, mas nele cabe o infinito. Para louvar o nome de mãe, todo o bem que eu disser nunca será maior do que o bem que ela nos quer. Palavra tão pequenina, bem sabem os lábios meus, que é do tamanho do céu e só menor que Deus. Essa é a minha homenagem, a homenagem do presbitério, a mensagem que nós deixamos com vocês. A importância que tem na comunidade e na sociedade as mães, em manter as famílias dignas. É um grande papel, só é menor que Deus. Muito obrigado. Eu queria pedir para o pastor
Obrigado, Deus, te louvamos por esse culto, também por esse momento especial para as mães. Obrigado, Senhor, pela vida delas e por usá-las para também nos ensinar tanto. Senhor, tua palavra diz que nós devemos orar, interceder, pedir, agradecer. Também queremos agradecer, Senhor, pela recuperação do Arthur, Senhor, que passou por cirurgia. Tu sabes da aflição, dos medos, mas nós te louvamos porque ele está se recuperando bem. Também nós queremos interceder, Senhor, pedir de maneira especial pelo Klaus e pela Vanessa, que perderam o bebê. Senhor, tu sabes da dor, tu sabes, Senhor, daquilo que eles estão sentindo no coração. Mas que o Senhor possa, com o teu Santo Espírito, carregá-los no colo nesse momento, Senhor. Que eles possam encontrar o teu amor, Senhor, e força para seguir a sua jornada. Também nós oramos pela Janete, filha da Hilda, sobrinha da Gúdula, Senhor, que teve o retorno da doença, do câncer. Pai, tu sabes o quanto é sofrido isso, tu sabes o quanto pessoas que passam por isso e lutam contra isso sentem e sofrem. Pedimos que tu estejas com elas, com a Janete, cuidando, guardando, Senhor, e que acima de tudo o teu amor possa ser sentido no coração dela, que ela possa perceber que não está só nessa luta, mas quando olhar para Jesus, ver que ele venceu a pior luta, Senhor. E assim como Deus onipotente, poderoso, pedimos, se o Senhor quiser, o Senhor pode curá-lo. O Senhor tem esse poder. E nós queremos deixar a vida dela nas tuas mãos, Senhor, para que tu possas conduzir da melhor forma. Assim oramos por todas as pessoas aqui, Senhor, por famílias representadas pelas mães, enfim, por esse tempo especial que o Senhor nos deu. Também abençoa a nossa semana que se inicia. Queremos depender de Ti, Senhor, dessa Tua graça. Nos ajuda a sermos mensageiros dessa palavra de salvação, dessa boa nova, dessa boa notícia, Senhor, que no meio de um monte de más notícias, no meio de um mundo caótico, perdido, guerra, conflito, que a paz que vem de Ti, Senhor, possa estar nos nossos corações, que a gente possa transmitir essa paz. Tudo mais que nossas palavras não alcançam, nós oramos através das palavras que Teu Filho Jesus nos ensinou, quando juntos dizemos: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ainda em pé recebamos a bênção.
abençoada semana. Nós nos despedimos ali na porta. Se você quiser desejar uma abençoada semana para quem está do teu lado, dá um abraço, para a pessoa que está do teu lado. E eu me despeço de você.